Cuidado para não ter descolamento de retina nos dois olhos. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja muito bem-vindo ao canal Retina e Vitro, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre dúvidas que você possa ter da área da oftalmologia, porque no dia de hoje nós vamos falar sobre um problema muito sério. Inclusive, nós vamos responder a uma pergunta de um seguidor e vou aproveitar e dar 5 dicas para você evitar ter descolamento de retina nos dois olhos. O porquê deste vídeo? Recentemente, um seguidor aqui do canal perguntou se quem tem descolamento de retina em um olho vai acabar tendo descolamento de retina no outro olho. Esta pergunta é estranha, mas sim, já foram feitos vários estudos tentando descobrir qual a chance de quem teve descolamento de retina no olho acabar tendo descolamento de retina no outro olho. E eu acabei de ler um estudo publicado na revista Ophthalmology em 2023 que acompanhou mais de 1000 pacientes que tiveram descolamento de retina em um olho, e este estudo mostrou que a chance da pessoa que teve descolamento no primeiro olho ter descolamento no segundo olho é cerca de 14,7% em 5 anos de acompanhamento. Ou seja, não é um risco tão pequeno assim. Pelo menos uma a cada 10 pessoas que tiveram descolamento de retina em um olho vão acabar tendo descolamento de retina também no outro olho. E se você já teve descolamento de retina em um olho, você sabe que é ruim. Imagina acabar tendo descolamento de retina também no outro olho. Por isso que eu resolvi gravar este vídeo. Então fique até a última dica, que é a mais importante de todas, inclusive relacionada a este estudo que foi feito em 2023, porque ali mostrou que se a pessoa não tinha descolamento do vítreo no segundo olho e veio a ter o descolamento do vítreo durante este período, aumenta muito a chance de ter um descolamento de retina. Você sabe quais são os sintomas do descolamento do vítreo? Isto é extremamente importante para prevenir o descolamento de retina, não apenas no segundo olho, mas até para você que não tem descolamento de retina e daqui a pouco está aí enxergando aquele sintoma chato da mosca volante. Então fique até a última dica. Primeira dica, então, para evitar o descolamento no segundo olho é: faça revisões periódicas com o oftalmologista, porque pessoas que tiveram descolamento de retina em um olho, da mesma forma que pessoas que têm história de família de descolamento de retina, pessoas que têm miopias muito altas, pessoas que tiveram doenças como uveíte, toxoplasmose dentro do olho, ou algum acidente ocular, alguém que bateu o olho, às vezes pessoas, principalmente homens míopes que tiveram que operar catarata muito cedo, tem sim um risco elevado de ter descolamento de retina. Então faça revisões pelo menos uma vez ao ano com o oftalmologista, ou até mais frequente se ele indicar, porque fazendo as revisões de forma correta, você pode pegar ali uma degeneração látice, que é uma fraqueza da retina, às vezes alguma rupturinha, algum rasgo na retina, e fazendo laser nesta área afetada, você reduz muito. Alguns estudos mostram que após uma ruptura na retina, se for feito laser, reduz em 90% a chance de acontecer um descolamento de retina. Então não esqueça de fazer revisões periódicas com o oftalmologista para tentar reduzir o risco de você ter um descolamento de retina. Segunda dica, então, para tentar evitar o descolamento de retina, principalmente se você já teve descolamento de retina em um olho, fique atento às orientações do seu médico, principalmente se ele indicar a realização da fotocoagulação a laser. O laser é um procedimento não invasivo no qual nós aplicamos uma onda de luz através da pupila e essa luzinha chega lá na retina e cria uma pequena coagulação de proteínas, fazendo uma pequena cicatriz na retina que vai deixar a retina ali mais resistente, mais aderida ao epitélio pigmentar, reduzindo assim o risco desta retina vir a descolar caso haja algum rasguinho ou alguma complicação. Então obedeça as orientações do seu médico. Na dúvida, se estiver com algum problema, alguma dificuldade de entendimento, talvez busque uma segunda opinião, mas se estiver indicado o laser, faça o laser, porque ele ajuda assim a reduzir o risco do descolamento de retina. Terceira dica para evitar o descolamento de retina, então não ponha
seus olhos em risco. Se você gosta de praticar esportes perigosos como artes marciais, talvez continue treinando, mas evite lutas. Eu já vi paciente meu que levou chute no olho praticando Muay Thai e acabou tendo um descolamento de retina muito grave. Outros esportes que às vezes não são tão complicados, mas que levam a traumatismo, como por exemplo o futebol, não é que você não possa praticar, mas tente evitar ficar cabeceando a bola, não fique na barreira, talvez não se meta em divididas mais arriscadas. Tente manter um pouco de controle sobre a situação para que você não acabe levando uma bolada, uma pancada no olho, que sim, o traumatismo aumenta muito o risco de descolamento de retina. Não se meta em confusão. Eu já tive paciente jovem aí que se meteu em briga numa festa, teve uma lesão grave no olho por causa de uma latinha que acabou batendo no olho. Então, evite traumatismo aos olhos. Então, evitando o traumatismo aos olhos, você reduz também o risco de ter um descolamento de retina. Quarta dica para evitar o descolamento de retina: não fique esfregando os olhos. Por incrível que pareça, tem pessoas que têm o costume, principalmente quando tem coceira no olho, alguma rinite, ficar esfregando os olhos com toda a força. Existe até uma imagem de uma ressonância magnética feita enquanto alguém coçava os olhos e realmente o olho fica todo espremido, o vítreo lá dentro, que é o gel do olho, fica se mexendo. Em algumas situações isso causa também o descolamento do vítreo, que é o sintoma que eu vou falar daqui a pouco, e aí acelera muito o descolamento de retina em quem tem predisposição. Se você está com coceira nos olhos, vá ao oftalmologista, veja se tem alguma alergia, use algum colírio especial que o oftalmo lhe indicar para evitar ficar coçando os olhos, mas sim, coçar os olhos, esfregar os olhos pode acelerar e muito o descolamento de retina. Quinta dica para evitar o descolamento de retina, esta é a mais importante de todas. É importante que você entenda o que é o descolamento do vítreo e quais são os sintomas do descolamento do vítreo, que muitas vezes vem antes do descolamento de retina, principalmente se você já teve descolamento de retina em um dos olhos. Então, como eu expliquei, aqui dentro desta parte posterior do olho nós temos uma gelatina chamada de vítreo e ela é muito aderida na retina durante boa parte da vida, mas chega um momento em que o vítreo vai desgrudando, vai se soltando da retina. E no momento em que o vítreo se desgruda da retina, é como uma fita durex se soltando de um papel. Às vezes ele puxa muito forte em um pontinho e acaba rasgando aquele pedaço da retina, e este rasgo é o princípio do descolamento de retina. Quando o descolamento do vítreo acontece, começam os sintomas, um sintoma muito chato que nós falamos aqui, que é o sintoma das moscas volantes. Muitas pessoas têm alguma que outra mosquinha volante, até pode ser normal, mas se aparecerem muitas moscas volantes de um dia para o outro, se você não tinha e surgiram várias, ou se você tinha e apareceram muitas outras, vá até o oftalmologista o mais breve possível, porque no momento então em que o vítreo desgruda e que começam os sintomas das mosquinhas volantes, pode rasgar a retina e causar um descolamento de retina. Um outro sintoma associado ao das moscas volantes são as fotopsias, que são flashzinhos, luzinhas piscando na periferia da visão, principalmente quando você está no escuro e move os olhos de um lado para o outro, geralmente em algum cantinho. Isso significa que o vítreo está lá puxando e talvez rasgando a retina. Sintoma de moscas volantes e fotopsias, busque o oftalmologista. Por quê? Este estudo mostrou que se acontece um descolamento do vítreo no segundo olho após o primeiro ter tido o descolamento de retina, a chance naquele momento de ter um descolamento de retina no outro olho é de 24%, ou seja, é uma chance muito alta. 1 em cada 4 pacientes que têm um descolamento do vítreo após o descolamento de retina no primeiro olho vão ter o descolamento de retina também no segundo olho. E nesse mesmo estudo mostrou que após o descolamento do vítreo, muitos pacientes faziam laser e aí ajudavam a prevenir o descolamento no segundo olho. Mas a chance geral após o descolamento do vítreo no segundo olho é levar ao descolamento de retina, segundo este estudo de 2023 da revista Ophthalmology, é de quase 1/4. Ou seja, se você teve descolamento do vítreo, moscas volantes, vá ao oftalmologista o mais breve possível e faça laser se estiver indicado. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal, comentários e encaminhar este vídeo para aquele seu amigo que tem moscas volantes.